Hoje no Quebrando Tabus vamos falar sobre contracepção ou anticoncepção, controle de natalidade, enfim, vamos falar como evitar a gravidez. E conosco uma vez mais, doutora Mara Diegoli. Olá, doutora Mara, bem-vinda. Oi, Marta, é sempre um prazer estar aqui com você, quebrando tabus. Doutora Mara, a gente recebeu muitas perguntas, o que foi bem interessante, e uma delas é: até que idade a mulher e o homem são férteis? Muito importante, porque tem muitas mulheres que quando chegam por volta dos 50 anos ou 40 anos, acham que não precisam mais evitar. Errado. Enquanto estiver menstruando, pode se engravidar. Agora, quanto ao homem, qualquer idade, não tem idade limite para engravidar. E para a mulher, tem idade limite para tomar pílula anticoncepcional ou qual o método que ela deve utilizar? Essa pergunta é muito importante porque tem muitas dúvidas a respeito. Então, não é qualquer mulher que pode tomar anticoncepcional. Por quê? Porque os anticoncepcionais contêm hormônios e os hormônios podem sim causar alguns efeitos colaterais e até importantes, como por exemplo a trombose. Então, mulheres que têm hipertensão, mulheres que fumam e têm mais de 40 anos, mulheres que têm alguma doença, tipo doença hepática, doença renal, não devem fazer uso de anticoncepcional e nem pensar naquelas que têm antecedentes diretos na família que tiveram trombose ou elas mesmas tiveram trombose em alguma fase da vida. Estas nunca podem tomar hormônios. Então, de uma forma mais simples, a pílula anticoncepcional ou os hormônios devem ser usados e podem ser usados em pessoas jovens que desejam fazer uso de método anticoncepcional. As pessoas de mais idade, acima dos 40 ou mais acima dos 45, 48, de preferência usem os métodos que não contenham hormônios, como por exemplo o DIU de cobre ou eventualmente mesmo o DIU Mirena. E esses métodos que são os adesivos, eles contêm hormônio, adesivo, as injeções? Os adesivos e as injeções, eles foram lançados no mercado como não tendo a primeira passagem hepática pelo fígado, então eles deveriam ter menos hormônio, mas o que se verificou é o oposto. Eles não só são os métodos como as injeções que mais engordam, como são os que mais causam trombose. Então eles podem ser usados, devem ser usados, mas em pessoas que podem usar hormônios e não têm efeitos colaterais importantes. E espermicidas, esponjas, como é que funciona isso, doutora Mara? Eles falham muito. Tanto a espermicida como a esponja são muito difíceis de achar no Brasil. Então, como também o outro que a gente fala, que é a colocação de um aparelhinho que você coloca, que é o diafragma, foi muito usado no passado, mas são métodos que falham muito. Então, eu particularmente não aconselho, só em casos muito especiais. E falando em falha, qual que é o índice de falha da camisinha, da pílula anticoncepcional? Elas são 100% seguras? Importantíssima essa pergunta, porque todo mundo quer saber, eu vou usar tal método, será que ele vai falhar? Qual é o risco que eu tenho de engravidar? Então, primeiro, o preservativo é em torno de 3 a 10%, ou seja, em cada 10 relações, em cada 100 relações tem a chance de falhar em 3 ou 10%. A pílula anticoncepcional e os DIUs, a chance de falhar é 1 em 200, desde que usados corretamente. O que significa usados corretamente? A pílula deve ser tomada diariamente, de preferência no mesmo horário. Porque se esquece, existe um limite que a pílula sai do sangue, então ela perde a eficácia. E o DIU é muito importante, é um ótimo método, mas lembre-se, colocou o DIU, deve-se fazer a ultrassonografia para ver se ele está na posição. E se ele estiver na posição, todos os anos repita a ultrassonografia, para ter certeza que ele continua na posição e continua com a eficácia de 1 para 200. Se ele sair da posição, tem o risco de engravidar? Aí é grave. Não só tem o risco de engravidar, como tem o risco de ter gravidez nas trompas.
ou mesmo engravidar e quando chegar mais ou menos por volta do 7º mês, 6º mês, o DIU perfurar a bolsa e ter um parto prematuro. Então, se por acaso você está usando o DIU e a menstruação atrasou sem nenhuma causa aparente, faça o teste de gravidez e imediatamente faça o ultrassom para ver se o DIU está na posição e se a gravidez é uma gravidez ectópica. Doutora Mara, a senhora falou de esquecer a pílula. Se eu esqueço, qual que é o período que eu tenho para tomar a próxima? Esqueceu a pílula, tome imediatamente. Lembrou, tome. Agora, se por acaso você esqueceu, já faz mais de 24 horas, aí você pode até tomar as duas. E aqui uma dica, não adianta tomar a pílula do dia seguinte, porque a pílula do dia seguinte falha muito mais que a pílula de todos os dias. Então, se você esqueceu a pílula, no dia seguinte tome as duas que você esqueceu, pode até tomar. Na hora que lembrou, tome imediatamente, mas uma coisa muito importante. Use preservativo naquele mês até o fim e verifique se quando terminar a pílula, essa menstruação desce. Porque mesmo com esses cuidados, eventualmente pode engravidar. Porque quando esqueceu, ocorre a ovulação. Outra coisa, doutora Mara, dizem que se tomar pílula e tomar alguns tipos de antibiótico ou tiver uma crise de vômito, a pílula perde a eficácia? Perde. Essa pergunta é fundamental. Às vezes, até nós ginecologistas prescrevemos antibióticos, prescrevemos anti-inflamatórios ou outros medicamentos e esquecemos de perguntar se está tomando pílula. Ela compete, a pílula e o medicamento pode competir com a enzima hepática e pode diminuir a absorção da pílula e eventualmente pode engravidar. Então, cuidado! Tomou qualquer medicamento junto com a pílula, use o preservativo ou evite a relação nos dias próximos a esse período. E foi falar de preservativo, a camisinha. Então agora nós vamos no fake news ou não. Quando o companheiro, vamos supor, esqueceu a pílula, vai usar a camisinha e o companheiro fala, não quero usar a camisinha porque é que nem chupar papel com bala. Como é que a gente faz numa situação dessas, doutora Mara? Essa pergunta é capciosa, hein? Então vamos lá, isso ocorre muito. Então nós vamos dividir por 2 pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista feminino. Se ele não usar o preservativo, você pode engravidar, isso não tem dúvida. Se você vai obrigá-lo a usar ou não, vai depender da tua autoestima. Se você está segura que você está certa, que você é amada, que você pode exigir os teus direitos, então você vai dizer ou a camisinha ou nada. Mas se você estiver insegura, se estiver com medo, se estiver receosa que ele vai embora, aí a coisa vai ficar difícil. Quanto à parte masculina, essa é muito interessante. Então, quando ele diz que não vai usar, realmente vai diminuir a sensibilidade? Vai, claro que vai diminuir. Mas entre diminuir a sensibilidade e não ter relação, é melhor diminuir a sensibilidade e ter relação, isso é óbvio. Mas quando o homem fala nisso, ele pode estar escondendo uma coisa atrás dessa afirmação. Ele pode estar com medo que ele não consiga ter ereção ao colocar o preservativo. Isso é muito frequente com os mais jovens que estão inseguros e na hora de tentar pôr o preservativo eles não conseguem mais ter ereção. E nos mais velhos, que estão com doenças, às vezes estão tomando medicamentos ou estão inseguros, na hora que vão colocar o preservativo, tem a falha na ereção. Então, às vezes, atrás dessa pergunta está escondendo, atrás dessa afirmação está escondendo uma outra coisa, que é a insegurança dele em tentar colocar o preservativo. Por isso, uma dica, se você está segura, ajude-o a colocar o preservativo, isso vai melhorar muito. E quanto ao homem, quanto mais você usar o preservativo, mais seguro você vai ficar de que realmente você pode usar e não vai deixar de ter a ereção com isso. Doutora Mara, outra pergunta sobre a camisinha. Vamos supor que foi aceito, está usando, e a camisinha escapa dentro da gente, da mulher. Isso é comum? O que faz? Como é que tira? Qual o procedimento? O procedimento é tentar tirar. Se você não conseguir, peça para ele tentar. Só colocar os 2 dedos, formar uma pinça e tentar puxar. Mas se em último caso não conseguir, vá a um ginecologista que ele tira fácil. Basta colocar o espéculo e tirar. Mas aqui uma coisa importante, hein? Camisinha ficou dentro? Não tem mais método anticoncepcional.
tome a pílula no dia seguinte. E uma dica importante, como o nome diz, pílula no dia seguinte, ou ela é tomada no mesmo dia ou no dia seguinte. Não vão esperar 3, 4 dias para tomar a pílula do dia seguinte, né? Então, falhou, camisinha, estourou, camisinha ficou dentro, pílula do dia seguinte. Doutora Mari, mudando um pouco, aquelas mulheres que já fizeram laqueadura, já passaram por todo um processo, e é mito ou é fato que a mulher fica um pouco mais insensível ou mais fria, frígida, não sei o termo? Mito. Medo? Mito. É mito? É mito. E porque medo? a laqueadura, ela não mexe com os hormônios. Então, ela faz a laqueadura, tem algumas mulheres até que podem se sentir mais seguras, porque agora não vão engravidar. Então, gente, fazer laqueadura não leva a frigidez. A frigidez pode ser causada, mas por motivos psicológicos. Ah, agora eu não vou mais engravidar, então eu já não sou mulher. Sem essa, não tem nada a ver o fato de você ser mulher, a tua feminilidade com você estar com laqueadura ou sem a laqueadura. Então, pode fazer laqueadura, não vai causar nenhum problema, ao contrário, vai deixar você mais livre para ter relação quando quiser, não precisar tomar hormônio, não precisar usar nenhum método e poder ter relação e não engravidar. Uma coisa a mais, muitas pessoas dizem que tem relação tranquila com os homens que já fizeram vasectomia. A preocupação é não de engravidar, mas de alguma doença. Elas acham que também não transmite. Mito ou fato? Claro que é mito. Então, o fato dele já ter feito a vasectomia vai impedir você de engravidar, mas não vai impedir você de ter uma doença sexualmente transmissível. Então, usar o preservativo continua sendo uma ótima opção. E se você voltou a ter vida sexual ativa, o ideal também é prevenir, se quiser, tomando a vacina do HPV. Outra pergunta, as meninas que estão na primeira relação, teve até uma pergunta interessante que o namorado falou que ela não precisava, que ele não precisava usar camisinha, ou ela não precisava pílula ou ir a médico porque era a primeira vez dela, que provavelmente não iria engravidar. Como é que faz com essa situação? Como é que funciona isso? Toda relação sexual potencialmente pode levar a uma gravidez. Então, do que vai depender, engravidar ou não engravidar? Vai depender do dia que ela teve a relação. Se ela teve a relação sexual no dia fértil, a chance de engravidar é muito grande. Se ela teve relação no dia que não é fértil, a chance de engravidar é bem menor, não impossível. Então, para saber se você está no dia fértil ou não está no dia fértil, simplesmente baixa o aplicativo. Hoje todo mundo tem o celular. Baixa um aplicativo no celular que controla a tua menstruação. Então, pode baixar, por exemplo, o dia da fertilização, aplicativos para menstruação, e você vai saber qual é o dia fértil. Mas nunca tenha relação sexual sem um método anticoncepcional, seja ele qual for, se você realmente não quer ficar mãe tão cedo. Então, esses aplicativos funcionam como a tabelinha. Perfeito. Esses aplicativos vieram para substituir a tabelinha. Muito Ou como verdade. toda menina hoje usa o celular, toda menina gosta de baixar o aplicativo, é um ótimo aplicativo. Baixe e fique sabendo o dia fértil que você está e aprenda a se conhecer. Coito interrompido. Se funciona? Se funciona. Depende do parceiro, né? Primeira coisa, não tente um coito interrompido. Principalmente se você não tem nenhuma intimidade com o parceiro. O coito interrompido só funciona quando o casal está muito entrosado e o cara sabe quando tirar. Mas aquela secreção que sai um pouquinho antes da ejaculação pode sim engravidar. Então essa história, não se preocupe, eu vou tirar na hora H, não caia nessa. A não ser que você já tenha um relacionamento muito antigo e realmente ele sabe se controlar e sabe quando tirar. Mas você que está começando a ter relação, não acredite nisso. A chance de engravidar é muito grande. Doutora Amaro, Quebrando Tabus fica por aqui hoje.
perguntas, por favor, maradiegoli@yahoo.com, é no Yahoo? Pode ser no Yahoo. No Yahoo ou também no YouTube. E estamos aguardando as perguntas. Doutora Mara, obrigada uma vez mais. Muito obrigada a você, Marta. É sempre um prazer. E se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem entrar no site Contato Mara Diegoli, que vocês vão ter a resposta assim que eu puder. Muito obrigada. Obrigada.